Final do século XIX, o movimento impressionista já sinalizava. A arte começava a romper barreiras. Eles pegam a tinta, a óleo, que estava começando a ser vendida em tubo de metal, e eles secam o óleo e aplicam o óleo diretamente sobre a tela sem nenhum esboço prévio. E eles apresentam aquilo como obra final. Pablo Ruiz y Picasso nasceu em 1881 na cidade de Málaga. Filho de um professor de desenho, manifestou o dom para a arte quando ainda era criança. Aquela obra é revolucionária, é considerada um ponto de partida, porque introduz vários elementos, especialmente a questão do primitivo. Ele levou vários anos para poder expor essa obra, porque se trata de um prostíbulo. Você imagina aquelas mulheres com máscaras africanas, uma espécie de bordel ser apresentado naquele período. O cubismo avançou muito a partir desse quadro. Eles fazem isso que os impressionistas haviam feito com a cor para o desenho. Tomam planos desenhados num estágio, digamos, inicial, compõem uma série de perfis do objeto desenhado que acabam ficando planos, ou seja, não há mais a ilusão da tridimensionalidade. No entanto, a base do, digamos, truque ilusionista da perspectiva estava ali. O nascimento do cubismo, ele pode ser compreendido nessa perspectiva de uma crítica ao desenho acadêmico e uma nova forma de composição, que a partir daí ganha independência e autonomia, porque o cubismo acaba se tornando, por sua vez, uma nova escola. Picasso dizia que uma ideia é um ponto de partida e nada mais. Ponto de partida, Ponto de vista. ponto de fuga. O cubismo propõe curiosos jogos visuais. O cubista busca outros modos de conceber o espaço que são modos contraintuitivos. Inicialmente, ele está comprometido com essa multiplicação das geometrias na virada do século XIX para o século XX e no mistério da física. É o momento em que você tem problemas sendo colocados que estão levando, por exemplo, a teoria da relatividade a nascer. É um momento em que a ciência ela dá grandes saltos. E para esses grandes saltos acontecerem, tem que nascer novas geometrias. A eclosão de vanguardas produzida no final do século XIX pelo impressionismo, e principalmente pela obra não classificável de Van Gogh, assumiu um caráter radical na Alemanha do início do século XX. Levando ao extremo o postulado de que a impressão provocada no artista pelo modelo deve se sobrepor à sua imagem objetiva, veio à luz o movimento a que se deu o nome de expressionismo. O termo cunhado em 1912 pelo galerista alemão Georges Levin não remete exatamente à expressão, mas, na realidade, significa exprimir. Os expressionistas extraíam a essência daquilo que viam, dando-lhe forma de acordo com o impacto que ela provocava neles subjetivamente. Para eles, tinha mais peso a própria visão do artista do que o objeto em si. Não é gratuito o fato de ter sido o expressionismo a primeira corrente a produzir arte abstrata. Pode-se falar de 3 períodos nessa busca. O primeiro, da arte naif, caracterizou-se pela deformação das figuras e das cores para exteriorizar seu conteúdo emocional. O segundo, conhecido como expressionismo puro, foi mais além. Abstraiu as formas até as tornar irreconhecíveis e lhes atribuiu cores de acordo com o que elas simbolizavam para o artista. O terceiro, que ocorreu por volta da Primeira Guerra Mundial, concentrou-se na crítica social, recorrendo tanto às abstrações mencionadas quanto retornando à figuração, mas no que ela tinha de mais implacável, acentuando o feio, a sátira político-econômica
e o horror. Este é o lugar onde tudo começou em fevereiro de 1916, uma taberna na cidade velha de Zurique, não muito longe de onde Lenin, o pai da Revolução Russa, morava no exílio. O bar se chama Cabaret Voltaire, o berço do dadaísmo. Foi um centro para todos os movimentos de vanguarda que existiam na época. Em suas noites barulhentas se apresentavam cubistas, expressionistas, artistas futuristas, mas também artistas performáticos. Desde o início, nós considerávamos a arte rupestre, a arte primitiva, aquela que os homens sem cuecas, sem formação acadêmica e sem educação pintavam nas cavernas como sendo a verdadeira arte Dada. Em 1916, Hans Arp se junta ao grupo do Cabaret Voltaire. Arp era um intelectual, poeta e artista plástico que seguia o princípio de que a arte devia acontecer por acaso. Trabalhar com o acaso é se entregar ao seu inconsciente. O artista que dá forma às coisas com suas mãos é um meio através do qual o seu inconsciente se expressa. Eigentlich das Medium für das, was sein Unbewusstes formulieren möchte. Was ist los mit dir, mein Schatz? O dadaísmo reunia várias disciplinas e foi talvez a influência mais importante para o desenvolvimento da arte do século XX. Os movimentos punk, Beat Generation, Fluxus, Letterismo, etc. se inspiraram claramente no dadaísmo. É possível, inclusive, ligá-lo a outro movimento típico suíço, arte conceitual ou arte concreta, com Sophie Tauber-Arp e Max Pill. As artes performáticas também foram um componente importante do dadaísmo. O fundador do Cabaret Voltaire, Hugo Ball, vestindo uma estranha roupa de papelão, interpretando sua poesia em canção. Os dadaístas queriam abrir o caminho para uma nova arte e uma nova sociedade, indo contra o que eles consideravam como convenções culturais obsoletas de uma civilização europeia decadente que provocou a Primeira Guerra Mundial. Eles queriam provocar as pessoas, sacudindo e gritando com elas. Depois, com Annie Hennings, que tinha muita experiência de dançarina e cantora de cabaré, eles começaram a seduzi-las. Era uma mistura de sedução com um soco na cara. Corria o ano de 1909. O mundo, já invadido por todo um arsenal de máquinas modernas, surgidas durante a Revolução Industrial, ainda estava culturalmente imerso no século XIX. O pensamento burguês e a mentalidade vitoriana dominavam a vida e a sociedade da época. Em certa manhã desse ano, os leitores do jornal Le Figaro se depararam com um artigo do poeta e correspondente italiano Tommaso Marinetti, que, sob o bizarro título de Manifesto Futurista, disparava: queimem os museus, drenem os canais de Veneza, substituam-nos por uma nova sociedade, uma nova poesia e uma nova arte baseada em sensações dinâmicas. Manifestamos aqui que o esplendor do mundo foi acrescido de uma nova beleza, a beleza da velocidade. Esse violento libelo de repulsa às tradições do passado seria a primeira exposição formal das vanguardas contemporâneas. O primeiro manifesto artístico de nossa era.
Sob a bandeira da mais acérrima modernidade, o futurismo se declarava filho da máquina e das novas tecnologias. No vertiginoso mundo que se desenvolvia, já não havia mais qualquer sentido nos edifícios com guirlandas e doces anjinhos, ou na pintura de alegorias solenes. O impacto das palavras de Marinetti foi imprevisível. Suas ideias se espalharam por toda a Europa como um rastilho de pólvora, só encontrando acolhida e empatia por parte de alguns e estupefação e repulsa absoluta pela maioria. Logo surgiriam nos Estados Unidos, América do Sul e até na Rússia czarista mais homens e mulheres que fariam eco a essas declarações iconoclastas.